Este é o Resenha Expressa, sua análise sem spoilers do site cidadegamer.com.br. Olá, moradores e moradoras pixeladas da nossa querida Cidade Gamer. No programa de hoje vamos falar de Street Fighter Champion Edition. Vale lembrar que a resenha desse jogo só foi possível graças à equipe da Capcom que enviou aqui para a versão de PlayStation 4 para que nós pudéssemos fazer essa resenha. Bom, antes de mais nada eu vou falar a minha história com Street Fighter V. Alguns de vocês já devem saber que eu não fui o maior fã, sendo que eu sou o cara que comprava videogame por causa de jogo de luta. Toda aquela história de eu ter vários Dreamcasts que virou piada no podcast principal da Cidade Gamer veio do fato que eu queria um lugar para jogar as melhores versões do King of Fighters, Marvel vs Capcom 2, Soul Calibur e Street Fighter 3. E esse lugar, na década de 90, no final, vamos falar a verdade, nos anos 2000, no começo, era só o Sega Dreamcast. Então eu sempre fui um fã apaixonado por Street Fighter. E eu conseguia vislumbrar o que era a diferença visual de Street Fighter 3 com seu visual maduro, os personagens mais envelhecidos, mais fortes, com a direção de arte que eles pareciam, sei lá, personagens sofridos depois de muito tempo. E aquela versão anime light que era a minha paixão, que é o Street Fighter Alpha, que contava com a direção de arte do Bengals, que era o cara que fazia todo aquele visual, que depois foi para a série X-Men, X-Men vs Street Fighter e assim por diante. Quando eu vi Street Fighter V com esse visual que cada foto parada parecia... Tá, como é que eu vou falar isso? Parecia um stop motion, sabe? O cabelo ainda parece de massinha. Às vezes parecia uma versão... Eu não sei dizer, parecem bonecos. Não que isso seja ruim, mas o Street Fighter 4 veio com uma pegada meio aquarela e eu achei que eles iam tentar ir pro lado anime, como foi os outros, tipo... É porque os exemplos e as contrapartidas são muito grandes, tipo o Guilty Gear. Mas o Guilty Gear veio num momento diferente por uma outra empresa com uma outra direção de arte. Então, eu confesso a vocês que no lançamento eu não gostei. É lógico que a comunidade gamer ficou de cara meio fechada quando a Capcom decidiu que o console da Microsoft não iria receber o Street Fighter V. E sendo que o que popularizou o Street Fighter 4 foi a plataforma da Microsoft. Muita gente pode dizer que a galera do Ocidente jogava no Xbox e do Oriente jogava no PlayStation, mas os campeonatos, a EVO, que eram os lugares que mais davam visibilidade para isso, era nítido que Street Fighter 4 era consumido em larga escala na plataforma da Microsoft. Mas esses são fatores que afetam o jogo base. O que a Capcom conseguiu fazer com essa versão do Champion Edition que ela enviou pra gente? Bom, antes de mais nada, não vou soar pedante. Se você entender que eu tô tirando onda e sendo sarcástico, não, eu vou falar frio e seriamente. Essa é a versão que transforma o jogo base no que deveria ser, um jogo completo. Não que ele fosse incompleto, as vendas dele inclusive ajudaram a ele se consolidar na comunidade, e a mesma percebeu que ali, nesse jogo, haviam excelentes ideias a serem implementadas, melhoradas ou aproveitadas. O que eu quero dizer é, graças ao feedback em campeonatos, fóruns, inclusive os entusiastas, a gente tem que lembrar que as comunidades da Capcom no Brasil todo contam com entusiastas, fãs da empresa e de seus jogos trabalhando. O próprio Fábio Santana, que é quem enviou aqui para mim,
ele é o cara que restaura placas de CPS2, de fliperamas antigos da Capcom, compra monitores específicos para jogar os jogos da geração pixel art. Ele é um apaixonado pelo jogo. Inclusive, um abraço, Fábio. Queria ter te encontrado mais vezes quando morava em São Paulo, mas fica aqui só uma saudade do que eu nunca vivi. Mas eles fazem parte dessa comunidade que recebe e repassa um feedback para a Capcom. E nesse tempo a Capcom foi aprimorando o jogo com patches e patches e patches, coisa que alguns jogos antigos não poderiam fazer. Então isso tudo colaborou para um jogo completo e bom. Sim, Street Fighter V Champion Edition é excelente. Custando $25 e R$ 103 na PSN, o seu upgrade, caso você já tenha o jogo base, é excelente um valor para jogo. Inclusive, se você fizer o cálculo do dólar que está batendo no momento dessa gravação, 4,54, na verdade deveria ser um pouco mais que R$ 103, né? Mas ficou num preço extremamente, vamos dizer, uma conversão justa, ainda mais para nós. Então ficou a cargo de Street Fighter Champion Edition entregar tudo que os fãs queriam. Eu sei que é ruim a gente utilizar o programa de resenha dele para falar da concorrência, mas eu vou ter que falar. Desde o Mortal Kombat 9 do PlayStation 3 e do Xbox 360, a gente está acostumado com um jogo com um monte de personagens, com uma história completa, sendo entregue por alguém que tá no ramo faz tempo. E Mortal Kombat, diferente de Street Fighter, teve os seus baixos enormes. A geração 3D foi extremamente problemática e eles conseguiram a 3 jogos entregarem história, personagens, conteúdo. Mas a Capcom está se redimindo. Eu sei que pode parecer um pouco absurdo ter que comprar o resto do jogo, mas muito do conteúdo era desbloqueável através de partidas online. Inclusive, é obrigatório você ter online para esse jogo, porque é como você vai se divertir. Não temos mais as locadoras dos anos 90, onde sentaríamos do lado dos amigos para jogar. E tem crossplay com o PC, o que aumenta bastante a base de jogadores. Sendo que no PC, por causa da oscilação de preços e promoções, quase sempre tem muita gente comprando o jogo e aproveitando. Isso é algo que aumenta ainda mais o alcance da comunidade e talvez seja o motivo pelo qual o Xbox One ficou de fora desse lançamento do Street Fighter V. Ok, vamos falar então de tudo que eu achei mais do que positivo no jogo. Primeiro que ele já vem completo com modo história, modo arcade. E o modo arcade tem aquela coisa de cada versão do jogo. Você pode jogar o modo arcade do Street Fighter 1, onde só vão ter personagens que estavam no Street Fighter 1. Tem todas as sagas possíveis, lógico que você não vai jogar a versão completa. Tem, as histórias podem ser contadas tanto em cutscenes como algumas são contadas com steals. E tem inúmeros personagens. Todos os personagens que já foram lançados até hoje estão incluídos nesse pacote. Isso é extremamente positivo. Eu digo isso positivo porque o Seth, que é o chefe do Street Fighter 4, acabou de sair no jogo como uma atualização de fevereiro e ele está disponível para quem comprou o Champion Edition. São 40 lutadores, 34 fases dinâmicas e a coisa que eu mais gosto, que foi onde eu mais gastei dinheiro na versão do Street Fighter 4, mais de 200 trajes estilosos, 200 roupas diferentes. O Rashid vestido de Tornado Man ou Airman, não lembro direito, do Mega Man. É o Bison vestido de chefão do Super Ghost Ghost. É uma coletânea de roupas de banho que você pode ver os seus guerreiros do Street Fighter de sunga ou biquíni. Se bem que o Zangief sempre esteve de sunga e sempre foi o meu favorito. Eu não sou gay nem bi, mas o Zangief sempre me atraiu. Roupas extremamente estilosas que homenageiam inúmeros personagens dentro do universo da Capcom, inclusive como o Beautiful Joe pro Rashid. O Rashid é um personagem bem versátil, ele é bem bacana, eu gosto dele. Então você tem novos modos de luta, todas as atualizações, na verdade, 200 roupas, uma maneira completa. É um jogo que você senta com alguém e, poxa, se diverte por horas. Se você está em dúvida se você quer um jogo completo para
você ter e receber os amigos em casa, ou para jogar online com os brothers, tomando a cervejinha, cara, Street Fighter V Champion Edition é o jogo perfeito para você. Eu acredito que eu finalmente posso dizer que Street Fighter voltou a mexer comigo. Por isso, eu só fiz um grande erro, que a gente tem uma conta de imprensa da Cidade Gamer que está cadastrada no PlayStation, e eu coloquei lá, e aqui que eu recebi, mas a minha conta online, ela é a minha conta pessoal, porque normalmente eu jogo com os amigos e tal, e eu só pude jogar um mês, que é o mês grátis da PSN que a gente tem direito quando cria uma conta nova, que é a conta de imprensa, mas tudo funcionou muito bem, sem lag, inclusive sem lag no Wi-Fi. Eu não joguei só no Wi-Fi, eu não sou um monstro, mas com pouquíssimo lag. E, cara, foi muito bom. Só me falta agora um joystick decente, tanto o arcade quanto o D-pad. Ai, como eu queria aquele controle do Saturno USB, cara. Eu tenho no PC. Quem sabe eu compro de novo a versão do PC e faço isso. E por último, e não menos importante, a versão de PC no Steam está tabelada por R$ 69,99. O Steam é sempre um pouco mais barato do que a PSN. É um jogo pequeno, se você está degladiando com os espaços do seu HD do PlayStation e não quer comprar um HD maior porque está gastando dinheiro comprando jogos, o Street Fighter V Champion Edition é completo, ocupa pouco espaço no HD, é uma ótima diversão para receber os amigos que também curtem o estilo. O online funciona bem e finalmente é a versão mais completa de todas. Esse foi o Resenha Expressa, o seu podcast de games rápido e rasteiro, sem spoilers, para você decidir se aquele game vale a sua compra. Eu sou o Prefeito Vivaco, um abraço pixelado para você, e se você tem um estúdio, se você trabalha com a imprensa e quer que a gente faça resenha de games, pode mandar um e-mail para podcast@cidadegamer.com.br com o título Imprensa, que fica mais fácil para a gente filtrar. Até o próximo programa.